Olá, sou o professor Antônio Carlos Moraes, perito contador e advogado. O vídeo de hoje será sobre a perícia consensual, uma das novidades trazidas pelo novo Código de Processo Civil. A perícia consensual consiste numa autocomposição entre as partes litigantes, pois trata-se de um legítimo meio alternativo de pacificação social. Consiste em solucionar os desacordos por meio da vontade das partes. Portanto, é um método de resolução de conflitos entre pessoas, de modo que um dos indivíduos ou ambos abram mão dos seus interesses por inteiro ou parte dele. Então, pode-se afirmar que é um ajuste de vontade das partes. O grande mérito da perícia consensual está na celeridade ou na razoável duração do processo. O artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 78, diz que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade da sua tramitação. A Emenda Constitucional 45 de 2004 inseriu este princípio dentro das garantias fundamentais asseguradas a cada indivíduo. O novo Código de Processo Civil inseriu o compromisso do Estado para com o cidadão a fim de dar maior efetividade ao processo, em respeito ao direito fundamental de acesso à justiça. E a perícia não ficou fora. A perícia é parte desse pacto. O novo Código de Processo Civil, no artigo 3º, diz que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. O parágrafo 2º nos ensina que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Já no parágrafo 3º diz que a conciliação, a mediação e outros métodos de resolução ou de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. O novo Código de Processo Civil, em relação à perícia, trouxe inovações. Inovou para melhor. Inovou prestigiando o perito, prestigiando a cultura e o conhecimento. Trouxe no conteúdo o Instituto da Celeridade Processual. Vários artigos do Código mencionam esses fatos. Sobre a prova, o novo Código Civil, no artigo 212, diz o seguinte: salvo o negócio que se impõe de forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante a confissão, o documento, a testemunha, a presunção e a perícia. Esta contempla as três primeiras provas, ou seja, a confissão, o documento e a testemunha, só não a presunção, que é uma prerrogativa do juiz. A indicação do perito na perícia consensual está definida no artigo 471 do Código de Processo Civil. E diz o seguinte: as partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que, 1, sejam plenamente capazes, e 2, a causa possa ser resolvida por autocomposição. O termo plenamente capazes não se refere à capacidade técnica do perito, mas tão somente à obrigação de que estejam na plenitude dos seus direitos e deveres na ordem civil, conforme preceitua o artigo 1º do novo Código Civil. O parágrafo 1º nos ensina o seguinte: as partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. O termo acompanhar a perícia não significa produzir laudo consensual. Não há obrigação de trabalho em conjunto. O termo consensual é somente para a indicação do perito pelas partes. Essa condição do novo Código de Processo Civil para acompanhar a realização da perícia é somente durante as diligências e não na produção do laudo. O perito tem de comunicar aos assistentes, com antecedência mínima de 5 dias, comprovada nos autos, da mesma forma da perícia onde ele seria nomeado pelo juiz. O parágrafo 2º diz o seguinte: o perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz.
O parágrafo 3º do artigo 471 diz que a perícia consensual substitui para todos os efeitos a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. O termo substitui nos induz a afirmar: deverá ser feita por pessoa capaz, com conhecimentos técnicos e científicos daquela matéria periciada. O perito deverá possuir todas as obrigações morais, comportamentais e sociais que se espera desse profissional. Ele deve ter um comportamento ilibado perante a sociedade e a justiça. Portanto, o juiz não está obrigado a aceitar a indicação das partes. Veja que o termo mediante requerimento nos informa que pode o juiz deferir ou indeferir essa indicação. Vai depender, evidentemente, desse perito. Inclusive, ele tem que apresentar o seu currículo. As partes têm que apresentar o seu currículo. No próximo vídeo, continuarei falando sobre este assunto e irei explicar sobre a entrega do laudo pericial e dos pareceres periciais na mesma data. Se você gostou, curta nosso vídeo, faça seus comentários ou perguntas, se inscreva no canal e compartilhe.